Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nessa terça-feira, dia 20 de julho de 2021. E a China foi acusada formalmente pelos Estados Unidos, pela União Europeia e por representantes da OTAN de lançar um cyberataque em escala global. Isso aconteceu em março deste ano e a acusação formal veio ontem. A agência Reuters de notícia, e eu cito aqui a Reuters para não ser acusado de fake news, trouxe hoje uma reportagem intitulada Estados Unidos e aliados acusam a China de onda global de hacking. Bem, vamos à notícia primeiro, depois eu faço os comentários. A Reuters começa dizendo que Pequim está no centro de acusações de cyberataques e cyberespionagem em nível global por uma coligação de países encabeçadas pelos Estados Unidos, União Europeia, OTAN e outros aliados como Austrália, Reino Unido, Canadá, Japão e Nova Zelândia. As nomeações condenam a China de espionagem, que nas palavras do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, constituem uma ameaça à economia e à segurança nacional. Mas eu acrescentaria uma ameaça à economia e segurança de todos os países ocidentais. A China foi assim acusada formalmente pelos Estados Unidos pelos ataques aos servidores da Microsoft Exchange, que afetou o serviço de e-mail de mais de 250 mil organizações espalhadas pelo mundo em março deste ano. A própria Microsoft já havia feito a denúncia no final de março. Segundo a Reuters, um representante da embaixada chinesa em Washington reagiu às acusações, e aqui começa uma guerra de palavras. No entanto, o governo dos Estados Unidos não só acusou a China, como também não deixou de fora a Rússia. Segundo palavras de Biden ontem, a Rússia está igualmente ou junto com a China nos cyberataques. Bem, além disso, o secretário de Estado Antony Blinken acusou formalmente 4 funcionários chineses de participarem do esquema. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou 4 cidadãos chineses, 3 oficiais de segurança e um hacker contratado de alvejar dezenas de empresas, universidades e agências governamentais nos Estados Unidos e no exterior. Os réus e funcionários do Departamento de Segurança do Estado de Hainan é um paraíso tropical onde existem resorts, praias paradisíacas e assim por diante, e é considerado pela China como uma Hong Kong não contaminada, ou seja, uma nova Hong Kong puramente chinesa, pois lá trabalhavam esses altos funcionários do governo e mais um hacker. Um escritório regional em Hainan, escritório de segurança do Estado, onde os funcionários tentaram esconder o papel do governo chinês no roubo de informações usando uma empresa de fachada, de acordo com a acusação. A campanha teve como alvo os segredos comerciais de indústrias, incluindo aviação, defesa, educação, governo, saúde, biofarmacêutica e indústrias marítimas, disse o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. As vítimas estavam na Áustria, no Camboja, no Canadá, na Alemanha, na Indonésia, na Malásia, na Noruega, na Arábia Saudita, na África do Sul, Suíça, Reino Unido e, claro, Estados Unidos. Essas acusações criminais, mais uma vez, destacam que a China continua a usar cyberataques para roubar o que outros países fazem, em flagrante desrespeito aos seus compromissos bilaterais e multilaterais, disse a Procuradora-Geral Adjunta dos Estados Unidos, Liza Monaco, em um comunicado. Então você pensa o seguinte: bom, agora deu.
agora os Estados Unidos, mais a União Europeia com a OTAN, vão dar um basta na brincadeira, não é mesmo? Pois é, mas vejam o que disse ontem o presidente trapalhão Joe Biden. Em um evento sobre o plano de infraestrutura do governo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse a repórteres em relação às denúncias contra a China, abre aspas, meu entendimento é que o governo chinês, assim como a Rússia, não está fazendo isso sozinho, mas está protegendo aqueles que estão fazendo. E talvez até mesmo acomodando esses malandros, ele não disse nesses termos, essa gente capaz de fazer esses cyberataques. Pois é, o que disse na verdade Joe Biden? Nada. Ele simplesmente limpou a barra do Partido Comunista Chinês, ou do regime chinês, ou de Xi Jinping, ou seja lá quem for, das altíssimas figuras que lideram o país. Por quê? Para não comprometer, ou melhor, para não comprometer-se ainda mais. Os Estados Unidos estão segurando a onda da China, e depois eu ainda levantarei mais alguns tópicos nos quais os Estados Unidos de Joe Biden não quer se meter. Mas não fica só nisso. A OTAN também passou pano para a China. A OTAN disse apenas que seus membros, os membros da OTAN, reconhecem as acusações feitas contra Pequim pelos Estados Unidos, Canadá e Grã-Bretanha. Mas pior, mais feio ainda, fez a União Europeia. Ela disse num comunicado que está pedindo às autoridades chinesas que controlem atividades cibernéticas maliciosas realizadas em seu território. Fecha aspas. Bem, é claro que estamos no reino da hipocrisia. Imaginem a União Europeia nos tirando para otários deste modo. Todos sabem que tudo na China passa pela ordem expressa do Partido Comunista, do PCCH, não é mesmo? Pois é, e aí vai a União Europeia e pede educadamente para que o partidão lá controle esses desmandos, esses mau caminhos de pessoas más intencionadas. É ou não é o reino da hipocrisia? Vamos combinar, né? A China está fazendo o que está fazendo com o apoio de Estados Unidos e União Europeia. Porque é claro que as discussões virão, a China está batendo o pé contra essa acusação, diz que é uma irresponsabilidade dos Estados Unidos acusarem a China de tal ato. E depois a União Europeia, quem sabe, ainda responderá ou retrucará, mas é tudo encenação, é tudo teatro, fica só no blá blá blá. Enquanto isso, a China vai dominando a tudo e a todos, não é mesmo? Bom, vamos lembrar, por exemplo, o que está pegando em relação a todo o mundo desde que a China, começou a mandar geral no planeta. Vamos lembrar, por exemplo, da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, começada por Donald Trump, que estava sendo vencida. Pois é, aí veio a pandemia, Trump saiu de cena e nada foi feito mais em relação à batalha comercial. Lembram dos uigures que estão sendo massacrados em campos de concentração? Pois é, os Estados Unidos batem no pé, fingem que estão escandalizados e fica por isso mesmo. Lembram da repressão violenta às manifestações por liberdade em Hong Kong?
também nada foi feito. Os Estados Unidos, a ONU, a comunidade internacional, a União Europeia ficam brabinhos, todos brabinhos. Parem com isso, chineses. Parem de esmagar o povo hongkonguense, tá? E nada é feito. Lembram da pressão, ou melhor, da tortura psicológica e comercial que a China está fazendo no Mar Meridional ou no Mar do Sul da China contra os países habitantes daquela região? Pois é, também os Estados Unidos parece, às vezes fica brabinho e ameaça. Vamos levar para lá uma frota, vocês não podem dominar toda aquela região, esmagando o comércio de países da região e criando uma hegemonia marítima ou militar. Não, parem com isso, parem. Pois é, nada é feito, não é mesmo? Lembram, por exemplo, de como a China cresceu absurdamente o seu poder bélico marítimo? Os Estados Unidos também prometeram respostas nessa área. E tudo não passe de parem com isso, por favor. Meus amigos, estamos sim vivendo o reino da hipocrisia. E aqui no Brasil, vejam o topete do embaixador. Eu falei sobre isso ontem. Ele perguntou: quem é Deus? Que Deus? Que história é essa de Deus? Deus é o povo. Falou aqui no Brasil, um país majoritariamente cristão. Não é a primeira vez que ele humilha o povo brasileiro, porque antes também já havia humilhado o presidente Bolsonaro. E aí, os desavisados de plantão querem que Bolsonaro chute o pau da barraca, meta o pé na porta, coloque as tropas na rua. Meus amigos, os Estados Unidos estão sendo atacados e não estão fazendo nada. Grandes, gigantescas empresas americanas e europeias estão sendo tungadas na mão grande em seus projetos e nem a União Europeia está fazendo nada. Pensam o quê? Que se Bolsonaro fizer alguma coisa com a China, esse povo estará do nosso lado? Vamos acordar para a vida, por favor. Até depois.